febre oropouche confirmado, mas que doença é essa? Quais os sintomas? Lucas Macieira explica pra gente agora, ele está ao vivo e vai trazer aí os detalhes, as informações. Que doença é essa? Com esse nome até complicado, né, Lucas? Oropouche é o quê? É uma gripe? É uma inflamação? Do que se trata essa doença, Lucas? Olá, Jamar. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Correio Manhã. Realmente é um nome complicado, né? E a gente tem que começar a se acostumar com essa situação, porque, como você já mencionou, a Paraíba registrou o primeiro caso de febre oropouche. Ela tem os mesmos sintomas ali das arboviroses, a zika, a chikungunya, a dengue. O primeiro caso confirmado aqui na Paraíba foi um homem de 34 anos, morador da cidade de João Pessoa. Ele fez esse diagnóstico, ele foi diagnosticado no Laboratório Central de Saúde Pública aqui do estado, né, o LACEN, porque ele veio de uma viagem de Pernambuco. E como o estado de Pernambuco já tem aí 10 municípios com casos confirmados desse tipo de febre, então o pessoal do laboratório, a princípio, ele teria ido testar para saber se tinha adquirido alguma arbovirose, como dengue, zika e chikungunya, por causa dos sintomas, mas diante dessa viagem, desse histórico recente dele de ter passado por Pernambuco, que está vivendo uma situação mais complicada em relação a esse número de casos, o pessoal do LACEN decidiu testá-lo para a febre oropouche e foi confirmado esse primeiro caso aqui na Paraíba, mas para ajudar o nosso telespectador a entender que doença é essa, o que é que ela causa, como ela é transmitida, eu estou aqui ao lado mais uma vez do infectologista Fernando Chagas, gentilmente cedinho nos atendeu. Doutor Fernando, primeiro eu queria que o senhor explicasse, essa doença ela é nova, ela já existia, aqui na Paraíba teve essa confirmação de um primeiro caso, mas é uma doença que já é conhecida pela medicina. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Já é uma doença conhecida, a febre do oropouche, inclusive o nome diferente é porque vem da cidade onde o vírus foi isolado, que é uma cidade de um país que é chamado Trinidad e Tobago, aqui na América Central. Já tem alguns anos que a doença ela já é encontrada no Brasil, mas ela sempre foi muito restrita à região norte. E o que é que aconteceu? Esse ano tivemos um estouro de casos em todo o país, Rio de Janeiro, Salvador já são mais de 600 casos. Então isso tem assustado bastante porque isso levanta a possibilidade do vírus ter se adaptado ao nosso meio urbano, já que é uma doença mais de meio assim da mata, meio rural, e também a possibilidade até mesmo da adaptação do vírus a outros mosquitos, não apenas ao mosquito da transmissão dele. É uma doença provocada por vírus, um vírus que é da mesma família da chikungunya, por isso que os sinais e sintomas que a pessoa apresenta quando desenvolve a doença acaba se confundindo bastante. Só para vocês terem uma ideia, a pessoa pode apresentar dor no corpo, dor ao redor dos olhos, especialmente quando movimenta os olhos, que é uma dor que é muito característico da dengue, por exemplo, dor de cabeça muito forte, pode ter dor muscular, dores articulares que lembram bastante a chikungunya. O que difere um pouco é que a pessoa pode ter muito enjoo, que a gente chama de náuseas, pode ter diarreia, que não é uma característica muito comum na dengue, e tem uma evolução, uma forma de apresentação pode ter chamada de bifásica. O que é bifásica? A pessoa começa com esses sinais e sintomas, pode melhorar com 2 ou 3 dias, e 1 ou 2 dias depois ele pode voltar a ter os mesmos sinais e sintomas, como se tivesse 2 fases de apresentação da doença. Claro que nem todo mundo se apresenta dessa forma, mas se você tiver uma doença febril que lembre dengue e que se apresente dessa forma, pensar na possibilidade de ser oropouche. E o mosquito que transmite é um outro mosquito, é o maruim, um mosquito um pouquinho menor do que o Aedes aegypti, mas a gente não pode descartar a possibilidade do Aedes aegypti estar também transmitindo essa doença. Você imagina o Aedes aegypti transmitindo zika, chikungunya, dengue, e com essa possibilidade de transmitir também a febre do oropouche. Esperamos que a doença não se espalhe por todo o estado, mas a gente precisa ter esse cuidado, ter essas orientações, porque se as pessoas apresentarem os mesmos sinais e sintomas, pensar na possibilidade da doença ter chegado às nossas casas. E o tratamento, doutor? Porque, por exemplo, nesse caso dessas arboviroses, também tem algumas contraindicações, Por isso que fala muito quando você está com alguns sintomas de dengue, não deve tomar determinados remédios e tudo mais. Como é que funciona o tratamento para esse tipo de febre, a febre oropouche? Pois é, infelizmente não tem uma medicação específica contra o vírus, a gente acaba tratando sinais e sintomas, evitando que a pessoa entre num descontrole corpóreo, num tipo de desbalanço que pode levar ele a casos mais graves. Graças a Deus, a possibilidade de casos muito mais graves, como por exemplo acontece com a dengue, com a oropouche é um pouco mais difícil, mas para vocês terem uma ideia, a gente está em investigação da possibilidade de um óbito de um bebê abaixo de 6 meses de idade aqui em Recife, aqui em Pernambuco, melhor dizendo, aqui do lado, Então,
a gente sempre tem que ter esse cuidado. Agora, quanto a contraindicações, verdade, a gente precisa evitar algumas medicações porque pode ter riscos, assim como a dengue, de evoluir para algumas situações de maior gravidade, por exemplo, de sangramentos. E que medicações são essas? Especialmente o AS, o ácido acetil salicílico, é uma das medicações que tem esse risco, mas também os anti-inflamatórios, né? O ibuprofeno, aquele diclofenaco, aquelas medicações que geralmente a gente utiliza para dor, tem que se evitar, no caso, a suspeita também de Europost. Então, o que é que eu vou tomar, doutor? Aquilo que você toma, o paracetamol, a dipirona, aquelas medicações mais tranquilas, evitar outras medicações, a automedicação pode ser muito perigoso. Ok, doutor, obrigado, viu, pelas informações. Deu para esclarecer bem aí, né, Jomar, os sintomas dessa doença que está chegando aqui à Paraíba. Agora, veja só, a Secretaria Estadual de Saúde, através da técnica em arboviroses, a Carla Jaciara, tem um depoimento, né? A gente tem uma fala dela aí, falando sobre a descoberta desse novo caso aqui na Paraíba. Vamos acompanhar. O paciente ele não se contaminou aqui no estado da Paraíba, e sim é um caso importado, né? Ele se contaminou no estado de Pernambuco, que é um estado que já tem 10 municípios com casos confirmados, porém, nenhum caso confirmado aqui como caso autóctone, e sim é um caso importado. Sobre o mosquito agora, o maruim ou o muruim, como as pessoas costumam falar, ele deve ser combatido de que forma? Então, basicamente o controle e a prevenção do mosquito, né? Ele se dá muito em áreas com alta umidade, né? Em áreas que tem muita arborização, e principalmente ele está mais presente em folhas e frutos que caem de árvores. Aquele mosquitinho que é bem conhecido, o pessoal fica aí em alerta. É justamente esse mosquito, diferente do Aedes aegypti, mas também precisa sim que a população faça a higienização de forma adequada na sua residência. Aqui na Paraíba a gente não tem casos confirmados de forma autóctone, porém precisa sim dar continuidade a esse trabalho de prevenção e controle. A Secretaria de Saúde do Estado vem fazendo um trabalho junto a alguns municípios que está aí na fronteira para o estado do Pernambuco, para fazer esse trabalho de captura e de controle do mosquito. Tá, e a gente acompanhou esse depoimento, né? E a Secretaria Estadual de Saúde também vai começar a fazer, já começou, na verdade, nesse mês de julho, e vai se estender até o mês de agosto, um trabalho aí de captura, né, desse mosquito, do maruim ou muruim, como é mais conhecido, né, aqui na Paraíba, principalmente um trabalho de captura para tentar analisar quais são as principais áreas de risco, na verdade. Então, esse trabalho vai começar a ser feito nas cidades ali que ficam próximas a Pernambuco, diante desse aumento de casos, né, que o estado vizinho tem registrado. Esse trabalho vai começar a ser feito na cidade de Salgado de São Félix, Umbuzeiro, Natuba, Pitimbu, Caaporã, Pedras de Fogo, Juripiranga e também em Itabaiana. Jomar, volto com você. Ok, obrigado, Lucas, pelas informações. Agradecer também ao especialista pela fala aqui, a audiência do Correio Manhã. Olha, essas doenças transmitidas por mosquito, né, é o que demonstram efetivamente que tamanho não é documento. Para você ter uma ideia, o animal mais letal do planeta não é leão, não é jacaré, não é tubarão, é um mosquito. Cerca de 5 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo por doenças transmitidas por mosquitos, né? Ele trouxe um tamanho de nada, ou seja, tamanho não é documento.